Nesta noite, enquanto o mundo lá fora começa a afrouxar o aperto e os sons do dia se dissolvem como passos que se afastam por um corredor longo, imagine que você está deitado, imóvel, sentindo o peso do corpo afundar com delicadeza no colchão. Não há urgência agora. Não há tarefas esperando. Apenas este instante silencioso em que a mente cansada finalmente recebe permissão para desacelerar. Respire. Deixe que as palavras cheguem devagar, como chegam os últimos ruídos da cidade antes do sono. Algumas ideias não pedem atenção imediata. Elas funcionam melhor quando são apenas ouvidas, sem esforço, quase como um sussurro que se mistura ao escuro. Maquiavel observava o poder desse jeito, não como algo barulhento, não como um espetáculo, mas como uma força invisível que age mesmo quando ninguém parece estar fazendo nada, como o vento que não se vê, mas muda a direção das nuvens, como a maré que sobe à noite, em silêncio, enquanto todos dormem. O verdadeiro poder, para ele, raramente precisava se anunciar. Ele entendia que aquilo que é constantemente exibido costuma ser frágil, dependente do olhar alheio para existir. Já o poder silencioso permanece mesmo quando ninguém está olhando. Pense por um momento em quantas vezes o silêncio já falou por você. Quantas decisões foram tomadas, não por palavras, mas pela ausência delas. Um não dito que encerrou uma conversa, um atraso que mudou o rumo de uma relação, um olhar que substituiu um discurso inteiro. O silêncio não é vazio, ele é cheio de intenção. Maquiavel percebia que quem domina o silêncio aprende algo essencial sobre a natureza humana. As pessoas se revelam quando acreditam que o espaço está aberto, quando não sentem resistência imediata. Elas falam mais do que deveriam, mostram mais do que pretendiam. Enquanto você escuta, talvez com os olhos fechados, note como o silêncio ao seu redor não é ameaçador. Ele é macio, ele envolve. Nesse mesmo silêncio, o poder invisível trabalha. Quando você não reage de imediato, cria um intervalo, e dentro desse intervalo, o outro se move, o outro se expõe. Aquele que permanece calmo, que não se apressa, observa. E observar, para Maquiavel, era uma forma profunda de controle. Não controle agressivo, mas controle estratégico, quase contemplativo. Existe algo de profundamente humano no desconforto com o silêncio. As pessoas tendem a preenchê-lo rapidamente, como se o vazio fosse perigoso. Elas explicam demais, prometem demais, confessam demais. O silêncio funciona como um espelho escuro. Cada um projeta ali suas próprias intenções. Quem fala pouco permite que o outro desenhe a própria imagem. E isso revela mais do que qualquer interrogatório poderia revelar. Maquiavel sabia que o poder não está apenas em agir, mas em escolher quando não agir, em saber esperar, em entender que a pressa é muitas vezes uma confissão de fraqueza. Enquanto você descansa agora, perceba como nada está sendo exigido de você. E ainda assim, tudo continua acontecendo. Seu corpo se regula sozinho. A respiração encontra seu ritmo. O coração mantém seu compasso silencioso. O controle mais eficiente é aquele que não precisa ser lembrado o tempo todo de que existe. Na vida, o mesmo princípio se repete. Quem se explica demais tenta garantir a aceitação. Quem se justifica constantemente teme perder algo. O silêncio, ao contrário, comunica segurança, comunica que não há urgência em convencer. Maquiavel observava que as pessoas tendem a respeitar aquilo que não implora por atenção, aquilo que permanece firme, mesmo calado, como uma montanha à noite, invisível na escuridão, mas inquestionavelmente presente. Talvez você já tenha sentido isso em alguém. Uma pessoa que fala pouco, mas cuja presença muda o ambiente. Não é o volume da voz,
é a densidade. É a sensação de que aquela pessoa não precisa provar nada. O poder invisível nasce dessa postura interna, de não correr atrás do olhar do outro, de permitir que o outro venha, curioso, tentando entender o que não é dito. Enquanto o sono se aproxima com passos leves, lembre-se que nem toda força é tensa, nem toda autoridade é barulhenta. Algumas das leis mais eficazes do poder operam melhor no escuro, no intervalo, no silêncio. Elas não exigem esforço contínuo, elas apenas exigem consciência e, às vezes, descanso. Deixe essa ideia repousar junto com você, não como uma regra rígida, mas como uma presença suave. Amanhã, quando o mundo voltar a fazer barulho, talvez você se lembre que não precisa competir com ele. O silêncio também age e, muitas vezes, vence.